Fala aí galera, como é que vocês estão? Para quem não sabe, eu me chamo Davi e hoje a gente vai discutir quanto de memória você precisa no seu PC. Aqui eu tô com basicamente dois pentes, esse verdinho aqui ele é DDR4 e esse preto aqui ele é DDR5, para a gente discutir um pouco sobre o quanto que você precisa e também quais são as grandes diferenças entre eles. Bom, para começar, se você conseguir observar aqui, você pode ver que não é o mesmo encaixe aqui. Elas têm esse cortezinho aqui no meio é um pouquinho diferente, então você pode ter certeza que não importa se você comprar um pente DDR4 e tentar encaixar no sua placa-mãe DDR5, ele não vai nem entrar. Você vai estragar a placa-mãe ou estragar o pente antes de conseguir fazer elas entrar. Então, aquela coisa, você precisa ter um pouco de força assim na hora de instalar, mas sempre verifique se está alinhado e se é a memória correta ali para eles. Qual que é a grande diferença do DDR5 para o DDR4? É basicamente esses chips aqui que a gente tem dos dois lados aqui, que eles vão fazer a regulagem da tensão da memória diretamente no pente, ou seja, não é mais a placa-mãe que fala o quantos volts, né, qual vai ser a tensão que vai ser enviada para a memória, e sim a própria memória pede isso, fazendo com que ela trabalhe de forma mais eficiente, fazendo com que a placa-mãe, na teoria, era para ficar mais barata e a memória era para ficar mais cara, por isso que a gente vê um salto de preço no quesito de memórias. Mas agora falando em quantidade. Todo mundo sabe que hoje em dia o mínimo do mínimo que você precisa para um PC são os 8 GB. Menos que isso, você vai sim sofrer muito com perda de performance, porque basicamente 4 GB é basicamente o que o seu sistema operacional precisa para rodar. Então, a partir de qualquer coisa que você for abrir e tudo mais, você vai começar a ter gargalo, sua memória RAM vai estar cheia, e daí é aquela coisa, quando a memória RAM fica cheia, não quer dizer que seu PC fica sem memória, só que ele vai começar a usar o SSD para usar como memória, depois ele vai começar a usar o HD como memória, e assim você vai cada vez tendo um tempo de acesso maior e você vai ficar com o PC cada vez mais lento. Por isso que é sempre bom ter memória RAM sobrando para evitar com que seu PC comece a travar e ele comece a usar o seu disco como memória. Mas então, quando que vale a pena você sair de 8 e ir para 16? Particularmente, eu acho que o 16 atualmente é o recomendado. Claro, você pode começar sim com 8, mas o 16 já meio que garante que você vai colocar dois pentes de 8, você já vai ter o Dual Channel e você já vai ter uma folga, ou seja, você já vai conseguir deixar o Google Chrome aberto enquanto você joga um jogo, você já vai conseguir ter mais programas no plano de fundo sem afetar tanto o seu desempenho. Mas é claro que 16 não é nem perto do máximo que você pode colocar e muitas pessoas já vão optar por 32, 64 GB, etc. Quais pessoas que precisam mais do que 16? Basicamente existem alguns tipos de jogos, como o próprio Flight Simulator, que eles vão precisar de muito mais memória. Então esse pode ser um caso de uma pessoa que vai precisar de 32 GB de RAM. Outra coisa, se você faz lives, você deixa vários programas abertos, você quer ter mais de um monitor para deixar mais programas, você usa muitas abas do Chrome, etc, 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 tudo isso vai aumentando a sua necessidade de memória RAM e vai fazer com que você precise de mais. Então é sempre bom verificar qual que é o uso de memória que você tem e ver qual o uso recomendado, quer dizer, qual é o requisito recomendado de memória para os diversos programas que você usa e fazer uma média entre eles. É claro, você não precisa ir com 64, 128 GB de RAM, que a maior parte das pessoas não vai nem conseguir usar. Mas é claro que você também não pode ir com menos do que os programas que você usa vão precisar. Muito, por exemplo, ali que eu já comentei do Flight Simulator, ele é um jogo que se você tem menos ali do que 24 GB de RAM, que é um número meio esquisito, mas é mais ou menos isso que o jogo consome, você vai acabar tendo queda de performance, porque o jogo vai estar tentando alocar recurso e o sistema operacional vai tentando alocar recurso e você tem uma disputa ali entre os dois e nenhum dos dois vai funcionar corretamente. Então o ideal é sempre você ter ali sobrando memória. Então a partir do momento que você já vê que você, por exemplo, você tem 16 GB de RAM e constantemente você está ali nos seus 14, 15, beirando 16, você pode ter certeza que seu computador pode começar a travar, então é importante você já fazer um upgrade para 32 GB e a mesma coisa assim por diante, conforme você vai precisando. Claro, vão ter aplicações mais específicas que vão utilizar muito mais memória, como às vezes edição de vídeo, coisas assim. O que é basicamente memória? Ela vai ser arquivos que vão estar já nessa memória volátil, que é muito mais rápida do que até um SSD e é PCIe Gen 5. Memória RAM é a forma mais rápida de memória que tem, só que ela tem um problema, ela é volátil. O que quer dizer que ela é volátil? Quer dizer, quando esses chips aqui, eles perdem energia, tudo que está dentro deles é apagado e é perdido, por isso do volátil.
E ao contrário dos nossos SSDs, que eles também usam chips como esses, mas a partir do momento que você tira a energia deles, eles ficam com o mesmo estado e você continua conseguindo ler eles depois quando você conectar novamente a energia. A memória RAM não. Por isso que você perde às vezes programas ali, arquivos, quando você perde a energia do seu PC e você não consegue salvar adequadamente. Porque esses programas, que você está digitando ali no Word e não foi salvo ainda, ele vai estar aqui dentro da memória RAM. E a mesma coisa vale para o seu jogo, para o seu save, tudo vai estar dentro da memória RAM. E daí você precisa primeiro passar ele para o disco rígido, né, para a memória não volátil, para o seu SSD, para o seu HD, para daí sim você poder tirar ele da memória e não ter risco de perder. Por isso que é tão importante você ter sempre uma maneira mais estável ali de você armazenar os seus arquivos e também conseguir fazer com que tudo isso trabalhe da melhor maneira possível. Fechou? Eu acho que deu para ter uma ideia do quanto você precisa para o seu PC. E é claro, deixe aí nos comentários o quanto você tem hoje e o quanto que você quer ter no seu PC. E é claro, se é DDR4 ou DDR5. Não esquece de deixar aquele like e também, é claro, de votar na gente no prêmio Reclame Aqui, que a gente está contando aí com o seu voto. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!